Olá pessoal, hoje a gente vamos continuando aqui, né, nosso curso de Cálculo 2, do Cefet. Eu convenci vocês de que faz sentido definir esse vetor velocidade ou vetor tangente, né, como sendo exatamente a derivada da parametrização, né, no ponto t, que por definição é o limite, quando h tende a zero, de r de t mais h menos r de t dividido por h, né? E, claro, quando as funções coordenadas de R aqui, digamos que R ele é uma coisa do tipo, vou escrever aqui, R é assim, né? Se R é uma coisa assim, R de t é uma função vetorial em R3, né? Então, digamos, x de t, y de t ou e z de t aqui, né? Se R é assim, então esse limite aqui nada mais é do que a definição de derivada dessas funções reais, que são as funções coordenadas, né? Então, na prática, é muito simples, né? Para você calcular o vetor tangente ou o vetor velocidade aqui, né? Quando você está interpretando essa parametrização dessa curva como sendo uma, um modelo, né? Digamos assim, uma descrição da posição de uma partícula com relação ao tempo, né? Dado o tempo, você sabe a posição dela no espaço, por exemplo, ou no plano, no caso aqui no espaço, porque eu estou colocando uma função vetorial em R3, né? Então, no caso aqui vai ser justamente as derivadas aqui, x' de t, y' de t, z' de t. Então, esse é o nosso vetor tangente, ou nosso vetor velocidade, né? Dependendo do contexto aí do livro que você estiver usando, né? O que eu quero falar hoje? Na hora que a gente foi deduzir isso aqui, no fundo, o que a gente fez? A gente começou pensando assim, vamos pensar na velocidade média, né, que é uma coisa meio natural para a gente, né? Eu quero saber a velocidade média de uma partícula que se deslocou a uma determinada distância, né? Só que como essa partícula está se deslocando em cima de uma determinada curva parametrizada aí, a gente teria que saber calcular a distância em cima da curva, ou seja, o comprimento da curva, digamos assim, né? Quando a partícula sai de um ponto P em cima da curva e vai para um ponto Q, né? E aí a gente acabou, para contornar isso, né, que a gente não sabia calcular comprimento de curva, a gente acabou aproximando esse comprimento justamente por esse vetor aqui, o módulo desse vetor aqui, né, dessa diferença aqui. Como a gente queria mandar esse h para zero, porque a gente estava no fundo interessado numa velocidade instantânea e não numa velocidade média, né? Aí era uma aproximação boa, né? Porque no limite não havia erro nessa aproximação, né? Então, a gente acabou chegando nessa fórmula, mas é possível calcular o comprimento de uma curva e é justamente essa função que a gente definiu aqui, né? Que é a função derivada de uma parametrização, né? Que vai, de certa forma, né, como eu comentei no último vídeo, que vai corrigir um elementozinho de comprimento que você tem no domínio dessa parametrização, né? Essa parametrização está definida aqui. R está definida num I até, até, um, até o R3 aqui, né? E aqui a questão é a seguinte, é parecida com aquela história do jacobiano, né? Se você quer pegar um elementozinho de comprimento aqui, que seria uma coisa do tipo, você pega aqui, tem um intervalozinho aqui, I, aqui, ó. Digamos que esse aqui é seu intervalo I, você pega um elementozinho de comprimento aqui, Azinho, Bzinho, ele vai ser uma coisa do tipo B menos A, né? O módulo de B menos A, mas aqui é claro que é positivo, né? A questão é como é que eu relaciono esse elementozinho de comprimento do domínio, que normalmente a gente vai, sei lá, denotar aqui por dt, aqui, né? Isso aqui seria o seu dt, né? Ou aproximadamente o seu dt, né? Quando você pega uma boa partição aqui desse intervalo, como que eu relaciono esse dt com um elementozinho de comprimento lá na curva, né? Que é o que está na imagem aqui, está na imagem. E o que eu vou mostrar para você aqui é que essa relação ela é dada justamente, o que corrige esse elemento, né? Quando você pega um dt, o que você precisa multiplicar por esse dt para isso te dar um elemento de comprimento lá na curva? É justamente o r', né? Ou esse v aí, né? Então, basicamente, o que a gente vai chegar hoje, que eu quero
justificar para vocês hoje é que quando você multiplica isso aqui por dt, isso dá o que a gente vai chamar de ds aqui, né? Que seria um elementozinho de comprimento na curva, tá bom? Então a aula vai girar em torno disso, né? Em justificar que essa formulazinha aqui, né? Que, claro, tem um certo abuso de notação aqui, mas essencialmente essa ideia, né? Eu quero justificar essa ideia de que é possível calcular um elemento de comprimento lá na curva em função de um elemento de comprimento no domínio da parametrização e da derivada dessa parametrização, né? Ou seja, é a derivada da parametrização que faz a função do jacobiano nesse contexto aqui de curvas, né? O jacobiano ele fazia a correção lá no contexto de regiões planas ou espaciais, né? E aqui quem vai fazer essa correção para a gente vai ser a, a, o vetor, o módulo do vetor velocidade, né? Ou do vetor tangente, tá? Então, qual que é a ideia, assim? Como é que você faz para justificar isso? É aquela ideia de sempre, né? Você tem que particionar o seu problema em vários subprobleminhas, né? Em vários... Ou seja, no caso aqui específico, eu quero calcular o comprimento. Deixa eu fazer o desenho aqui para a gente pensando em cima do desenho, né? Imagina que você pode pensar em R3 ou em R2 aqui, tá? Vamos pensar em R3. É tudo análogo em R2, tá? Então, x, y, z aqui, né? E você está com uma curva aqui assim, digamos essa curvinha C aqui, né? Ligando o ponto A até o ponto B, certo? E você tem uma parametrização dessa curva. Então, na verdade, você tem uma coisa assim, ó. Você tem a reta aqui, R, né? Você tem um intervalo aqui, digamos, AB, que eu vou chamar I igual ao intervalo AB aqui, digamos, né? E você tem uma parametrização dessa curva, R aqui, né? Que é uma função vetorial, né? Então, você sabe que R é um cara que sai de AB, né, e chega em R3, né? Mais precisamente, a imagem dessa sua função vetorial é justamente a curva C, né? Ou seja, R, por definição, né, de parametrização, R do intervalo I aqui é justamente a curva que a gente está denotando de C aqui, né? E o ponto aqui é o seguinte, como é que eu calculo o comprimento dessa curva uma vez que eu tenho essa parametrização, né? Primeiro, eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Toda conta que eu vou fazer aqui está pressupondo, no fundo, que essa parametrização, essa curva, ela tem uma certa propriedade que a gente chama de curva regular, tá? Eu vou deixar essa discussão um pouco mais para frente quando eu for falar de integral de linha de função. Mas aqui também a gente está supondo isso, que, por exemplo, para começar, você tem que conseguir derivar essa função aqui, né? Porque eu vou falar do vetor tangente, né? E mais ainda, a derivada tem que ser contínua, né? Ela tem que ser diferente de zero, na verdade, né? Senão, se você faz uma derivada aqui e esse vetor ele degenera, ele não tem comprimento, as contas que a gente vai fazer não faz sentido, né? Pelo menos naquele ponto onde ele degenera, né? Então, a gente está sob certas suposições que eu não quero entrar muito nelas agora, porque senão a gente vai perder o fio da meada aqui, né? Eu quero que vocês entendam a ideia, o conceito, tá? Então, esse é o contexto, né? A gente está aqui com essa parametrização de uma curva C, e o que a gente quer, né, a priori? Calcular o comprimento dessa curva, né? Então, é aquela ideia, né, que eu estava falando para vocês. O que você pode fazer aqui? Você pode pegar esse intervalinho aqui e particionar ele em vários subintervalinhos, né? Digamos aqui T0, T1, T2 e assim vai até um Tn aqui, né? Digamos aqui B igual a Tn, né? Então aqui é Tn menos 1, penúltimo. Então estou particionando esses subintervalos em N subintervalos. O que isso vai resultar? Quando eu pego a imagem de cada um desses TIs, eu tenho aqui que o A é igual ao R de T0, né? O B, sei lá, vai ser o R, o B aqui no caso vai ser o R de Tn, né? E aqui no meio da curva você tem vários pontinhos assim, onde esse aqui é o R
de T1, né? Esse aqui é o R de T2 e assim vai sucessivamente até o R de Tn-1 aqui, digamos, né? Que seria esse pontinho aqui. O que eu estou querendo fazer aqui? Eu quero calcular uma aproximação do comprimento dessa curva, né? Como é que eu posso aproximar o comprimento dessa curva com base nesses pontinhos que são imagens da minha partição lá no domínio, né? Eu posso calcular, na verdade, ao invés de calcular o comprimento da curva, né? Quer dizer, isso é o que eu quero no final, né? Mas o que eu posso fazer a priori com esses pontos é calcular o comprimentozinho desses segmentozinhos de reta aqui, ó. Isso não vai dar exatamente o comprimento da curva, mas quanto maior é o n, melhor isso aproxima, melhor vai ser, melhor isso vai aproximar o comprimento dessa curva, concorda? Porque você vai ter cada vez a distância entre os dois pontos vai ser menor e, consequentemente, o, o, o comprimento da curva dentro daquele intervalo vai estar muito parecido com o comprimento do segmento de reta que liga os dois pontos, né? No limite, isso é exato, né? Porque você degenera essa distância aí entre os pontos, né? Você manda essa distância para zero, ou seja, você manda n para infinito, né? Quando você manda esse nzinho aqui, ó, da partição para infinito, você está mandando digamos, o comprimento de cada um desses intervalos para zero. Mas só que quando você soma todos eles, né, isso até é uma coisa meio contraintuitiva, né? Quando você soma todos esses intervalos de comprimento zero, né, você tem uma coisa que não tem comprimento zero, né? Aí a gente já está entrando na seara da filosofia aí, né? Porque como pode, né, você fazer uma soma de coisas que não tem comprimento e isso te dá uma coisa que tem comprimento, né? Mas é a ideia de limite, né? O limite ele dá um certo curto-circuito na nossa mente às vezes, né? Aquela ideia de que você está fazendo somas infinitesimais, né? Então, quando você pega um n muito grande, esses comprimentos não são nulos, na verdade eles são bem pequenininhos, mas você está somando muitos comprimentos pequenininhos, e aí você está vendo o que está acontecendo com o limite dessa somatória, né? Então, no fundo, aqui é um problema de séries, né? Séries numéricas, que convergem, no caso, né? Mas a gente vai, quer dizer, a gente vai transformar essa ideia de série, ou definir a partir dessa ideia de série, a ideia de integral aqui, né? Então vamos lá, né? Então a ideia é justamente a gente aproximar por esses comprimentos. E quem é um comprimento genérico desse aqui, né? Digamos, ligando um ponto, um R, digamos aqui, no meio do caminho a gente vai ter aqui um R de TI menos 1, né? E depois, digamos, um pontinho aqui no meio, né? Digamos esse aqui, é o R de TI menos 1, e depois você tem aqui um R de TI, né? Estou supondo que o R de TN menos 1 está mais para frente aqui, né? Então você tem um R de TI menos 1, um R de TI. Qual que é o comprimento desse, desse segmento aqui, né? Ele vai ser justamente o R de TI menos o R de TI menos 1, né? Em módulo. Ou seja, você vai pegar esse vetorzinho aqui, deixa eu colocar de outra cor aqui, né? Você vai pegar esse vetorzinho aqui e vai calcular o módulo dele, né? Ora, a gente viu, deixa eu voltar aqui agora para o começo, né? O que a gente viu aqui? Que, na verdade, essa derivada aqui da parametrização é esse limite, né? Quando h vai para zero, né? Quer dizer, né, você pode pegar essa sua partição aqui de forma, digamos assim, homogênea. O que eu quero dizer isso? O que eu quero dizer com isso? Eu posso pegar ela de tal forma que o TI menos 1 menos TI é sempre igual a um ΔT. Ao contrário, né? Coloquei TI menos 1 aqui. É TI menos TI menos 1. Né? Então, TI menos o TI menos 1 é igual a ΔT. Posso fazer isso, ou seja, eu posso particionar em N subintervalinhos, todos de mesmo comprimento ΔT. Né? Sendo assim, o que vai acontecer com essa minha diferença aqui? Isso aqui nada mais vai ser do que o módulo de R
de TI. Se ΔT é igual a TI menos 1, então o TI vai ser o TI menos 1 mais ΔT. Né? Então, eu posso trocar isso aqui por TI menos 1 mais ΔT, né? Menos R de TI menos 1, né? Isso aqui são todos vetores, tá? Estou esquecendo de colocar a setinha aqui. Né? Então, eu tenho isso daqui, né? Mas lembre, agora sim, né? Agora lembre dessa expressão aqui, né? Que o seu R' é esse limite, né? Então, ali eu estou com um ΔT, né? Que é pequeno a priori, mas eu não estou olhando para o limite dele ainda. Então, o que eu posso dizer aqui a princípio? Que se esse ΔT é bem pequeno, já que o R' é esse limite, se o ΔT é pequeno e o ΔT está no lugar de H, aqui no caso, eu vou ter que isso aqui é aproximadamente o quê? É só você passar o H multiplicando para cá, né? Pode passar o H multiplicando. Então, isso aqui vai ser aproximadamente o módulo de R' de TI menos 1, né? Vezes o ΔT. Né? Que, na verdade, você pode reescrever como sendo o módulo de R' de TI menos 1 vezes o ΔT, que é positivo sempre. Né? Então, você pode escrever desse jeito aqui. Então, o que a gente pode fazer com isso, então? Se cada um desses intervalinhos ele pode ser aproximado, né? O comprimento dele pode ser aproximado por isso daqui, como é que eu faço para aproximar o comprimento da curva toda? Eu somo o comprimento de cada um desses intervalos. Né? Então, digamos aqui que vou colocar assim, a distância em cima, a distância sobre a curva, né, entre o ponto A e o ponto B aqui no caso, né, vai ser o quê? Vai ser aproximadamente, então por enquanto vamos colocar um aproximado aqui, né, vai ser aproximadamente o quê? A somatória, né, com I igual a 1 até N, né, porque quando eu pego I igual a 1, eu começo essa somatória justamente no comprimento, eu vou começar justamente nesse segmento aqui, né, o primeiro segmento, então vai ser do módulo de R' de TI menos 1 vezes ΔT. Né? Então, o que eu faço agora? Aí, tudo bem, a gente aproximou por enquanto. Né? O que eu faço agora justamente para isso virar uma coisa exata, para eu calcular exatamente o comprimento da curva? Eu vou tornando esse ΔT cada vez menor. Né? Eu posso mandar o ΔT para zero ou N para infinito, que é equivalente. Né? Então, isso é igual. Então, quer dizer, né, isso implica, né, que essa distância aqui, de A até B, sobre a curva, né, ou seja, o comprimento da curva de A até B, é igual ao limite da somatória de I igual a 1 até N, quando N vai para infinito, né, do módulo de R' de TI menos 1 módulo ΔT. O que é isso aqui? Aí é cálculo 1. Né? Isso aqui é uma função real. Né? Aqui eu estou fazendo um limite de uma somatória de uma função real multiplicado por um elementozinho de comprimento. Isso aqui é uma integral, né? É justamente a integral de A até B do módulo de R' de T dt. Que é justamente essa integral, por definição, isso lá do cálculo 1. Né? Ou seja, eu consigo calcular o comprimento dessa curva do ponto A até o ponto B, resolvendo uma integral de uma função real. Que função real é essa? O módulo do vetor velocidade, como eu falei para vocês. Então, o que eu estou dizendo aqui, né? Eu estou integrando sobre esse intervalo AB, né, que vai ter um comprimento, que é A menos B, que está meio que representado de modo infinitesimal aqui por esse dt, né? Eu estou somando vários dt's aqui, só que corrigindo eles pelo vetor velocidade aqui. Então, de certa forma, eu já mostrei isso aqui. Eu só vou justificar melhor essa fórmula que eu coloquei, mas de certa forma eu já justifiquei isso pelo seguinte, né? Eu estou mostrando para vocês que para calcular o comprimento da curva, basta resolver essa integral. Então, deixa eu só introduzir uma notação aqui. Primeiro, né? Espero que vocês estejam convencidos disso, né? Que você pode calcular o comprimento da curva resolvendo aquela integral. E é justamente por isso que a gente define, por... Deixa eu ver como que eu coloquei na nota de estudo aqui essa notação.
eu vou colocar assim, né? Então, vamos fazer assim. Deixa eu definir já a função comprimento de arco, né? Deixa eu voltar aqui, então. Antes disso, deixa eu só escrever assim, L, né, o comprimento, eu vou chamar de L aqui, né? Igual a integral de A até B, de módulo de R' de T dt, né? Que observem que pode ser escrito assim, né? Integral de A até B da raiz quadrada de x' de T ao quadrado aqui, né? X' de T ao quadrado mais y' de T ao quadrado mais z' de T ao quadrado dt, né? É, só para ficar estabelecido aqui, né? É o comprimento da curva de R de A, né? Que é aqui, né? Da onde você começa até R de B, né? Então pronto, isso aqui está estabelecido, né? Esse aqui é o comprimento da curva, né? Então agora eu vou introduzir uma notação, né? Que eu falei que eu ia introduzir, que é o seguinte: a gente vai chamar de S de T, então estou definindo, é um S minúsculo aqui, melhor. Vou chamar de S de T aqui a seguinte função: a integral de A até T do módulo de R' de T dt. O que é isso, então? É a função que calcula o comprimento da curva de R, no caso aqui, que é linha, né? De R de A até R de T. Então, você deixa... A ideia aqui é a seguinte, né? Você pega um pontinho aqui, que vai ser um R de T, né? E deixa esse T variando. Então, você pode calcular o comprimento, digamos, daqui até esse ponto aqui, quando você pega T igual a, sei lá, alguma coisa aqui entre A e B, né? Ou você pode calcular até B quando você pega T igual a B. Então, essa ideia de você definir uma função em função desse comprimento de arco, né? Por isso que a gente chama ela de função comprimento de arco, né? Então, isso aqui a gente vai chamar de função comprimento de arco de C. Função comprimento de arco de C. E a gente denota muitas vezes isso aqui simplesmente assim, ó, integral de A até T, quer dizer, né, integral sobre, deixa eu melhor, né, é aqui, essa função de cima aqui, né, a gente muitas vezes vai denotar isso aqui, justamente por causa dessa função comprimento de arco aqui, a gente vai denotar ela assim, ó, integral sobre C, né, onde C é a curva que liga A até B, ds, tá? Ou 1ds, né, se quiser colocar assim. O que significa isso? Eu estou integrando sobre a curva elementos de comprimento da curva, né? Ou comprimentos de arco da curva, né? Que é como se eu já tivesse aqui, como se eu soubesse calcular esses elementozinhos de comprimento aqui, né? Então eu estou fazendo, aquela integral significa que eu estou somando os vários elementos de comprimento, no fim das contas eu tenho exatamente o comprimento da curva. Como é que a gente vê isso, né? Veja que, supondo que você está sobre as condições do teorema fundamental do cálculo aqui, você tem o quê? Que a derivada de S, que é uma função de t, né, com relação a t, é o quê? Pelo teorema fundamental do cálculo, é aplicar a função que está aqui dentro. Aqui ficou meio confuso. Deixa eu mudar essa letra aqui, porque eu usei t aqui e na própria integral. Vamos colocar assim, um S e um S aqui, né? Porque realmente ficou bastante confuso essa forma que eu escrevi, né? Porque no integrando ficou t e ficou t aqui dentro da integral também. Isso pode dar confusão. Então deixa S aqui. Então essa é a função complemento de arco. Quando você deriva com relação a t, aqui, né? Essa derivada vai ser o quê? Vai ser justamente R' de t, né? Em módulo. É a função que está ali dentro da integral aplicada nesse cara de cima aqui. Esse é o termo fundamental do cálculo, né? Então, o que a gente consegue ver aqui, fazendo um abuso de notação, né?
a gente consegue ver que o ds, né, que é o elemento de comprimento aqui, nada mais é do que o módulo de R' de t dt, né? Ou seja, é justamente aquela expressão que eu falei para vocês lá no começo, né? Você consegue relacionar os elementos de comprimento da curva aqui com o R', o módulo de R' de t dt, né? A gente consegue ver isso justamente através dessa... Veja, esse ds é o cara que calcula elementos de comprimento lá na curva, pela própria dedução que a gente fez, né? E aplicando o teorema fundamental do cálculo, você relaciona ele com o módulo de R' de t dt, né? Então tá aí justificada, né, essa notação, né? Isso justifica eu simplesmente integrar sobre a curva ds aqui e falar que isso aqui é integral de a até b de módulo de R' de t dt, né? Tá vendo? Então, eu só estou justificando por que a gente denota desse jeito aqui esse comprimento, né? A gente vai carregar essa notação, inclusive, para integrais de linha, quando eu quero integrar com uma função aqui, ó. Se eu quero integrar com uma função f de x, y, z aqui, digamos, a única coisa que eu vou fazer aqui de novo é colocar f de r de t aqui, que é assunto do próximo vídeo aí, tá? Então a gente tem essa forma aí de calcular, né, o comprimento de uma determinada curva, né? Essa é a função comprimento de arco e está justificada essa notação aqui, né, integral sobre CDS, onde esse ds está representando justamente esses elementos de infinitesimais de comprimento lá na sua curva, né? E na prática isso é calculando essa integral de a até b aqui do módulo de R' de t dt. Isso é o que tem de importante nessa aula aqui, né? Eu só quero fazer um exemplo, vou pegar um exemplo aqui, né? Por exemplo, se você quer calcular aqui, vou colocar aqui exemplo. Se você quer calcular o comprimento de uma determinada curva aí, que você conhece a parametrização, digamos, R de t igual a, vou colocar aqui, ó, 6t menos 2t e menos 3t. Aí vamos pegar dois pontos aqui que são que é ligado por essas curvas aqui, digamos, vamos ver aqui do ponto 6 menos 2 menos 3 até o ponto, vamos pegar aqui por exemplo, o ponto com t igual a 8, né? Que vai ser não, vamos fazer com t igual a 8 só para ficar igual a observação aí que eu que eu coloquei, né? Até o ponto 6 vezes 8, né? 46 menos 16 e menos 8 vezes 3 aqui, 24, né? Menos 24. Vamos fazer essa conta aqui, né? Se você quer calcular, ou seja, calcule L, né, o comprimento, estou chamando de L aqui, né, da curva, né, de C aqui, desse ponto 6 menos 2, 3, até o ponto 46 menos 16, 24, né? Ou seja, eu quero justamente o T aqui, né, dado essa parametrização, entre 1 e 8, digamos aqui, né? Então, o que você tem que fazer aqui? Justamente a integral sobre essa curva C aí desce,
né, vai ser esse comprimento, né, como a gente acabou de ver, que é a integral de 1 até 8, né, do módulo, vamos colocar aqui, quem que é esse vetor R'? Aqui vai ser 6 menos 2 menos 3 dt. Né? E isso é igual a integral de 1 até 8 de raiz quadrada de 36 mais 4 mais 9 dt. Se você fizer essas contas aqui, segundo as minhas contas, você vai chegar em 49. Então, uma pergunta natural que pode surgir aqui, inclusive nesse exemplo, né, que eu dei, é o seguinte: tudo bem, você está ligando esses dois pontos aqui por meio de uma reta, né? Esse é um segmento de reta, então no fundo o que a gente está calculando aqui é o comprimento desse segmento de reta só, né? Mas o ponto aqui é o seguinte: e se eu ligasse esses dois pontos por uma outra parametrização que a gente já viu, que a gente pode parametrizar uma reta, né, da forma como a gente, de várias maneiras, né, distintas, né? Esse T aqui, você pode começar, por exemplo, nesse ponto e terminar nesse, se quiser, né, numa parametrização assim. Isso é invariante. Esse cálculo do comprimento ele tem que ser invariante pela parametrização, né? E até tente se convencer disso. Eu vou deixar isso como um exercício para você e a gente pode discutir em outro momento. Mas tente se convencer de que digamos aí, essa mudança na parametrização, desde que você esteja descrevendo a mesma curva, né? Ou seja, se você tiver uma parametrização que a variação de um ponto A, P até um ponto Q, ela é mais rápida do que em uma outra, isso não vai alterar esse cálculo aqui dessa integral? Não vai, não pode, né? Porque isso, de certa forma, não vai acontecer porque, apesar de essa derivada mudar, muda também o intervalo de integração, né? Então, uma coisa acaba compensando a outra aqui, né? E isso, de fato, não pode variar, porque senão isso não representaria o comprimento como a gente viu que representa aqui, né? Mas tenta justificar isso. Eu vou deixar isso como exercício para vocês aí, tá? Justificar que isso é invariante, que essa definição aqui, né, do comprimento, ou dessa integral, que a gente já pode até chamar de integral de linha, ela é invariante por essa parametrização, desde que você pegue uma parametrização que liga esses dois mesmos pontos aí, né, e passa sobre a parametrização de uma mesma curva, né? Não basta ligar os pontos, porque você pode ligar dois pontos por curvas diferentes, né? Mas tem que ser uma parametrização da mesma curva, mesmo que você mude a parametrização, continua dando o mesmo resultado, né? Então era isso, né, que eu queria observar. Deixa eu ver se tem mais alguma observação aqui. Não, acho que é só isso mesmo, né? E aí no próximo vídeo aí, já adiantando, a gente vai falar um pouco sobre digamos, essa mesma integral aqui, né, essa mesma integral aqui, né? Só que agora colocando aquela função f de x, y, z aqui, né? Ou seja, eu quero, por exemplo, imagina que você tem um fio, você não quer só o comprimento do fio, você quer a massa desse fio e você sabe a densidade de massa em cada ponto dele. A gente já viu, né, que você quer calcular a massa de alguma coisa e você tem a densidade de massa, basta integrar a função densidade de massa sobre aquele objeto, né, digamos assim. Ou seja, o seu domínio é aquele objeto, né, da função densidade. Então, vai ser justamente isso aí, né, que a gente vai discutir, que é o que a gente chama de integral de linha de uma função real. Então, esse é o assunto do próximo vídeo aí. A nota de estudo já está liberada. Se vocês quiserem dar uma olhada antes do vídeo, eu acho que é uma boa ideia. Então, até a próxima e bons estudos para todos aí.